Seja de Bolsonaro, seja de Arthur Lira, a direita em busca dos seus sucessores. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, a sua contribuição aqui com este canal, clicando no botão Valeu. No final do vídeo, sempre lembrando que você pode comentar, concordar, complementar tudo que eu acabei de falar, mas sempre reforçando que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Obrigado. Eu gravei esse vídeo na manhã de 1º de julho, são agora 9 horas da manhã, e a gente teve no dia 30, na sexta-feira, 30 de junho, a confirmação pelo TSE da inelegibilidade de Jair Bolsonaro por conta acusação de abuso de poder político em relação por conta da reunião, a famosa reunião com os embaixadores. Eu já comentei isso no vídeo anterior e no vídeo anterior, enfim. Qualquer coisa você volta lá quando isso terminar. Mas fundamentalmente Bolsonaro abusou do poder político por chamar os embaixadores, né? É um chefe de Estado está chamando, fez autopromoção, reproduziu o discurso de campanha e colocou a TV Brasil, que é uma TV pública não do governo, mas pública, para transmitir a sua fala, desequilibrando inclusive a concorrência entre os candidatos na eleição de 2022. Ainda há uma série de processos, inclusive na Justiça Eleitoral, contra Bolsonaro, que não, o fato dele ter sido condenado nessa não impede que ele seja condenado em outras, e aí e também ações cíveis e criminais, etc. A gente precisa aguardar para ver se vai ficar só, Bolsonaro vai ficar só inelegível. Mas o fato concreto é que Bolsonaro está fora das disputas eleitorais até 2030, por mais que a defesa recorra ao Supremo Tribunal Federal, alegando questões constitucionais, é muito pouco provável que Bolsonaro consiga reverter a decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem Bolsonaro fora das eleições até 2030, o que faz com que essa chamada nova direita, que a gente chama de, se convencionou chamar de bolsonarista, passe agora a brigar por uma nova liderança, por alguém que capitalize os votos. Liderança no sentido eleitoral. A gente tem, a imprensa tem falado muito do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e do Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E aí é um problema que eles vão ter que resolver. A Michelle Bolsonaro, que já foi muito aventada como possível candidata na sucessão de Bolsonaro e outras eleições, divulgou que estava a ordens do capitão e ele depois, logo em seguida, deu uma declaração dizendo que ela não vai ser candidata. Aí uma questão de ciumeira, porque a Michelle teve na base eleitoral, bolsonarista, etc., conseguia angariar muita simpatia, e aí, para o Jair Bolsonaro, misógino como ele só, virar esposa com mais poder eleitoral, mais poder político do que ele, nem que seja por um período de tempo, nem que seja até no limite, um poder emprestado, para ele isso é demais. Então fica nessa procura. Há um problema sério nesse sentido de que qualquer nome consiga ter algum peso eleitoral concreto, né, para 2026. Primeiro que a gente não sabe a conjuntura do Brasil, como o Brasil estará em 2026, principalmente a questão econômica, geração de emprego, poder de compra de salários, inflação de alimentos, que são as questões centrais que dão boa ou negativa avaliação aos governos presidenciais, aos presidentes da República. Nesse momento, o Lula tem crescido em avaliação positiva constantemente e continuando nessa toada, a tendência é que chegue em 2026, ou o próprio Lula ou quem ele indicar, como franco favorito, além de já estar no uso da máquina. E aí isso é um problema do Instituto da Reeleição no Brasil. O candidato à reeleição, ele tem já por natureza algum desequilíbrio em relação aos seus concorrentes. Então eles passam por isso. Outro problema também que mostra esse sintoma de que a relação da base chamada bolsonarista com os demais nomes desse campo é, por exemplo, a falta de mobilização, de barulho, de reclame nas ruas em relação
a Bolsonaro ter se tornado inelegível, um núcleo muito pequeno nesse sentido, o que mostra que o que se entende por parcela da população bolsonarista é muito menor do que parece, mas faz muito barulho. E a gente teve alguns políticos aí chorando lágrimas de crocodilo com relação à condenação de Bolsonaro no TSE. Esses são aqueles que, de fato, precisam, bebem da cesta de votos desses ditos mais bolsonaristas, que precisam desses. É uma forma de manter mobilizado. São aqueles que, de fato, acreditam que o capitão do Exército, o ex-capitão do Exército, é um grande agente pensante, mobilizador, político. Não, ele é o cara que tem voto dessa turma, da turma que o ungiu. Muitos dos quais usam coturnos, usam fardas, batem continência, e esses, via de regra, ficaram caladinhos em relação à condenação de Bolsonaro no TSE. Salvo um outro aqui e acolá, uma declaraçãozinha aqui e acolá, muito en passant, mostrando que Bolsonaro é, como a gente diz aqui em Alagoas, rolete chupado, rolete de cana chupado, né? Bagaço, não é para nada, jogado fora. E aí essa é uma briga que essa direita, chamada nova direita, né, a extrema direita brasileira, vai ter que resolver, e isso é um problema deles, e fundamentalmente, pelo menos hoje, não tem um nome que, eleitoralmente falando, consiga ter a mesma força que Bolsonaro tem. Né? O máximo que pode tentar fazer para tentar atrair esse eleitorado como um todo é reproduzir, fazer uma caricatura daquele ser que já era caricatura de tudo que é reacionário no Brasil. E a depender de como esteja a economia brasileira em 2026, geração de emprego, poder de compra, inflação de alimentos, etc., acesso a bens de consumo, a bens e serviços, etc., poderia até ser mesmo o próprio Bolsonaro, mas a gente não vai saber, porque Bolsonaro não vai disputar a eleição de 2026. Por outro lado, a gente tem a situação do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E aí já é uma direita mais tradicional, aquela fisiológica, o chamado centrão, ou como eu costumo chamar aqui no canal, dos parlamentares despachantes, aqueles que não defendem nada, nenhum conceito, concepção de sociedade, mas fazem política apenas tendo acesso a emendas junto às suas bases eleitorais. De novo, eu aqui não estou falando em questões tingir as leis, que contrariam as leis, corrupção, etc. Estou falando do jogo jogado dentro da regra, o cara precisa de emenda porque ele não defende nada, então ele sem emenda ele não faz política junto às suas bases. O Arthur Lira deixará de ser presidente da Câmara dos Deputados em 2025 e ter um nome ligado a ele é importante. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso aqui no canal. Por mais que seja ligado a ele, não necessariamente é ele. Ele vai perder força. Ele já está perdendo alguma força. Mas nesse momento, fala-se muito que o Arthur Lira quer colocar como sucessor o Elimar Nascimento, como o seu sucessor. Elimar Nascimento que chegou a ser cotado para ocupar o ministério do Lula, mas não conseguiu. Elimar Nascimento, não, perdão. Elmar Nascimento, do União Brasil. Outro campo desse chamado mais fisiológico do Congresso Nacional da Câmara de Deputados é o deputado alagoano do MDB de Alagoas, Isnaldo Bulhões, que eu também já fiz outro vídeo aqui no canal. Ele tem esse perfil mais fisiológico, mais centrão, e ele é muito ligado aos calheiros aqui em Alagoas. Mas ele também tem muito boa relação com o Arthur Lira. Eu brinquei dizendo que ele seria um tipo de elo perdido entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros, que em algum momento passado, não muito distante assim, já foram aliados, né? Não de agarrado, beijando na boca, de mão dada, etc., mas já foram aliados. E agora disputam o poder político aqui em Alagoas. Ocorre que Arthur Lira não tem conseguido manter a mesma relação com a sua base de liderados, apesar de não dizer isso, e apesar de ele ter muita força, sim, ele é o presidente da Câmara de Deputados, então, enquanto ele estiver naquela cadeira, ele tem muita força e não está descartado, não está morto, nada disso. Mas ele já não tem mais a mesma força. Por quê? Ele, quando assumiu a primeira vez a Câmara de Deputados, já foi no pós-golpe de 2016, já foi numa relação que começou a hipertrofiar o poder do parlamento brasileiro, muito regado a emendas, né? E aí surgiu a tal emendas de relator, etc.
Então, o Arthur Lira deu à sua base de liderados na Câmara dos Deputados acesso a recursos públicos praticamente infinitos, como se poder executivo fossem, né? Muito além do que já a lei já estabelecia, etc. Né? Os caras tinham acesso a tudo, porque Bolsonaro entregou seu governo a ele, uma parte, e a outra parte aos milicos, militar com político. E ficou brincando de jet ski, falando lorota, sendo um espantalhão lá para mobilizar gado abestalhado. Arthur Lira não tem mais isso. E aí começa-se a questionar a liderança dele, o poder dele de conseguir os recursos. Né? Cara, olha assim, fala, rapaz, você não tá mais com essa bola toda, não. Você já não é mais essa Coca-Cola toda. Né? Antes você mandava WhatsApp, o dinheiro chegar na conta. Agora já não é mais assim. Agora tem que gastar tempo sentado na mesa, gastar tempo com reunião, com articulação, esperneia de um lado, cede do outro, tem uma vitória aqui e acolá em relação ao governo para tensionar, perde e outras tantas. Ou seja, política. Agora é muito mais política do que antes. E o sinal desse tipo de relação é que aqui em Maceió, por exemplo, capital de Alagoas, o Arthur Lira, o prefeito JHC, que disputa a reeleição ano que vem, e que, ao que tudo indica, se a eleição fosse, seria reeleito, montou uma grande frente da extrema-direita aqui em Alagoas, ou seja, praticamente todo mundo que é Bolsonaro, que se identifica com Bolsonaro, etc., que nas eleições de 2022, hoje compõe a prefeitura. Ao Arthur Lira foi dado cerca de 40% do orçamento do município de Maceió para ele controlar através das secretarias. Entre elas, a Secretaria de Saúde. Mas o Arthur Lira não tem entregado o que prometeu em recursos ao município de Maceió. Esse reclame já tinha saído antes, eu já também já tinha comentado aqui. E no final de junho agora, dia 28, sei lá, 27, o prefeito de Maceió, JHC, que ainda está afiliado ao PL, exonerou um monte de indicados do Arthur Lira da Secretaria Municipal de Saúde, centenas de indicados de carga comissão ligados ao Arthur Lira da Secretaria Municipal de Saúde, numa clara sinalização, uma evidente sinalização de desgosto, descontentamento com toda a promessa feita de recursos e que não chegou. Aí o Arthur Lira, ele fez toda essa promessa, e agora fica mais fácil deduzir isso, porque ele contava que conseguiria tirar a Anísia Trindade do Ministério da Saúde. Não conseguiu. O Lula bancou, peitou, já vinha bancando, não cedeu. E aí o Centrão precisa de espaços agora, já que não tem as emendas como queria. O Arthur Lira chegou a dizer em maio, disse a Lula, que deputados só precisavam das emendas, não dos espaços. Ou seja, eles querem emendas, porque espaço, ministério é trabalho. E eles não querem trabalho, eles querem só o dinheiro. O dinheiro não vem, ou não vem como eles gostariam, ou nem na quantidade nem na forma. E aí agora volta a discutir espaço. Aí pleitou saúde, né, o ministério, cabo a rabo, vai acabar tendo algum espaço que é colapso, somente nos estados, etc. Mas não conseguiu o ministério. Pleiteou do turismo pode ocorrer mudança, né, com a ministra Daniela ser trocada assim, em algum momento, e também fala-se do Ministério do Esporte, ou seja, para quem antes não queria espaço, agora já quer. Já há um recuo do Arthur Lira. Isso mostra, inclusive, o enfraquecimento dele. Ele precisa dar alguma coisa para os seus liderados, porque senão não tem. Essa configuração não se dá por debate ideológico, do clássico, concepção de sociedade, etc. Se dá por questão de acesso a emendas, de espaço, etc. E se eu, que fui alçado a líder, não consigo garantir isso, a minha base, eu perco força, evidentemente que eu perco força. E aí já começo a olhar para outros que têm mais acesso, estão ali, estão acolá, conseguem chegar mais, como é o caso do Isnaldo Bulhões, em que presidente do Centrão, fisiológico, tem uma boa relação com o Arthur Lira, ele também é do MDB, tem muita relação com os calheiros, ou seja, ele tem tido mais facilidade de acesso a Palácio do Planalto, às esplanadas dos ministérios, do que o Centrão como um todo. É evidente que esse equilíbrio vai ocorrer aqui e acolá, porque não interessa a Lula brigar com os segmentos do Congresso Nacional, principalmente nesse momento. O campo da esquerda, centro-esquerda, ou o campo mais democrático, ou o que quer que seja, não tem maioria na Câmara dos Deputados,
não tem, a Câmara de Deputados não é bolsonarista, mas ela é extremamente conservadora e fisiológica, e isso faz com que Lula não tenha interesse em brigar. Lula quer garantir que a sua agenda passe no todo, em maioria, para garantir mais emprego, mais renda para a população, mais acesso à saúde, educação, obras, infraestrutura, etc. É isso que o Lula tem interesse. Então também não interessa brigar, mas sabe que se ceder agora todos os fetiches de Arthur Lira, não, o Arthur Lira vai montar no lombo dele e não vai sair mais. Então esse é o jogo que está sendo jogado. E a direita está aí na agonia para tentar conseguir a sua linha sucessória, seja de nome político eleitoral, para repetir impropérios do Bolsonaro, para tentar arregimentar esse eleitor mais bolsonarizado, digamos assim, e seja o Arthur Lira para manter o controle institucional do parlamento, mesmo que com um preposto. Repetido nunca será a mesma coisa, por mais que o sucessor seja muito ligado a ele, jamais será a mesma coisa, rei morto, rei posto, mas é melhor isso do que nada. E aí a direita que bata a sua cabeça. Mas o jogo está sendo jogado e nesse momento, quem está com a bola nos pés é o lado de cá.